esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, e lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste domingo, é o terceiro domingo do tempo comum que nós celebramos, nós podemos olhar início de vida pública de Jesus, início de missão de Jesus. E aí, nós podemos olhar, assim que João Batista foi preso, Jesus inicia a sua caminhada. Na caminhada ele, fala primeiras palavras, o tempo já se completou e convertei-vos, credes no Evangelho. Convertei-vos, credes no Evangelho. Essas palavras são ditas no dia de quarta-feira cinzas também, quando nós colocamos cinzas. Convertei-vos e credos no Evangelho. Então, Jesus começa sua missão com apelo de conversão. Esse apelo de conversão, por quê? Para somar no reino de Deus. Por isso Jesus fala, reino de Deus está próximo. O que é reino de Deus? Reino de Deus é paz, fraternidade, justiça, solidariedade, bondade, perdão, tudo isso mais. E Jesus é reino de Deus também, porque Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é caminho, Jesus é vida para nós. Então, Jesus começa a sua vida pública, sua missão nesse sentido, trazendo uma convite para cada um de nós também hoje, Na sua missão, começando, ele faz uma afirmação, tempo já se completou, reino de Deus está próximo. E aí, por isso, duas condições ele coloca em sua missão, na sua caminhada de missão. O quê? Converter-vos e credos no Evangelho. E converter significa o quê? Deixando atrás todas as coisas ruins que existem na vida. Maldade, pode ser injustiças, podem ser, ou vários aspectos de nossa vida que não agradam ao Senhor. Cada um de nós sabemos, nossa vida, nossa caminhada, algo que não agrada. Às vezes você não está satisfeito também da maneira que você está conduzindo sua vida. Então, converter, deixar atrás e credes no Evangelho. Credes no Evangelho significa o quê? Credes em Jesus, porque Ele é caminho e vida para nós. Ele é pão da vida para nós. Ele é bom pastor para nós. Então, seguir esse caminho de Jesus, credes no Evangelho, credes em Cristo Jesus. Então, assim, ocupar primeiro lugar de coisas de Deus,
É isso que é importante. Então, nessa caminhada, então, né, ele prega o evangelho, prega a boa notícia, e aí ele chama pessoas. Né, ele faz convite. Convite que ele faz, em primeiro lugar, nós podemos olhar hoje, né, no caminhando, Jesus viu quem? Simão, né, e seu irmão, né? E aí, Jesus fala, vem, segue-me, segue, e eu farei de vocês pescadores de homens, né? E aí, assim, por seguinte, ele olha aqui, Tiago, João, né? E assim, logo. E aí, logo chamou também todos os outros que estão no caminho. Olha, Jesus podia realizar a missão sozinho, né? Mas ele chama pessoas, ele chamou pessoas, e somar, somar e ampliar, né, a missão, e aí dar continuidade de missão. Olha que bonito, né, gente, né, o convite que Jesus faz. E aí, Jesus fala o quê? Eu farei de vocês pescadores de homens. E aí, pescadores de homens, né, podemos, né, entender várias maneiras, né, gente? Mas eu acredito que, né, Jesus queria bem das pessoas. Então, né, esse convite em primeiro lugar, é converter os crentes no Evangelho. Então, esses homens também, né, convertidos e crendo em Jesus Cristo, e aí, assim, amplia a sua missão, leva, né, essa mensagem de boa notícia para todas as pessoas. Então, precisa mais gente, né? Então, e ele escolhe pessoas simples, na verdade, né? Pescadores, né? Dia a dia de trabalho, pescava, sustentava a sua família, né? Pessoas não são assim, bem mais, tinham conhecimento, nem são ricos, né? E assim, pessoas tão simples, talvez ninguém valorizava, né, uma profissão desse tipo, né? E aí Jesus valoriza essas pessoas, convida essas pessoas, segue-me, eu farei de vocês pescadores de homens, né? E aí, pescadores de homens, e aí, né, o homem simples, né, ordinários, simples pessoas, ele faz como extraordinárias pessoas, umas pessoas algo mais importante, né? Então isso aí, né, vocês podem olhar, né, radical, né? Aqui tem uma palavra, podemos dizer que é radicalidade, né, Jesus quer, e também quer incondicionalmente, né, amar Deus. Então, assim, radicalmente, deixa atrás coisas ruins e aí incondicionalmente amar a Deus, né? E assim, seguir Jesus significa o quê? Aprender com Ele, conviver com Ele, né? Tudo que Ele ensina, e aí agora conhecer, e aí a partir daí viver, e aí espalhar esse reino de Deus, né? Assim, Jesus começa, né, sua missão é assim, o reino de Deus está próximo. E aí, Jesus quer pessoas para colaborar no reino de Deus, né? Então, a resposta, né, na verdade, esses homens deixaram imediatamente. Deixaram toda essa, né, profissão que exerciam, e aí deixaram, e aí seguiram Jesus Cristo. E aí, aqui, em primeiro lugar, né, desapego, né? Não foram só apegados com aquelas coisas que viviam sua família, e aí, outro lado, aceitaram, né, ser fiel ao Jesus. Fidelidade também, então, fundamental, né, gente? E assim, nós podemos olhar hoje, né, nós temos muitas vezes, né, também podemos olhar a nossa vida, temos uma zona de conforto, muitas vezes pensamos também, eu vou para a igreja, sirvo de alguma forma na igreja, né? E aí eu penso que eu tenho muito trabalho na minha vida, eu tenho tantas responsabilidades, né? E aí, essa é a zona do conforto. Mas Jesus hoje convida cada um de nós também, deixar essa zona do conforto e aí dar um espaço a algo mais, algo importante, algo mais necessário, não é assim? Então, é isso que Jesus faz. Então, ainda hoje, no mundo de hoje, nós podemos ver, né, necessitar, né, de pessoas, né, generosas, pessoas que têm disponibilidade para servir na missão. E assim, hoje nós podemos olhar o quê? Nas nossas comunidades também.
às vezes, né, coordenador da comunidade, ou agente pastoral, ou coordenador de liturgia, cada coordenador de sua pastoral, ou padre, chamando pessoas, né, para fazer o quê? Para somar, e aí, né, deixar atrás algumas coisas e crescer na vida, crescer no amor a Deus, amor ao próximo, entenderam? Então isso é importante, né? Nós podemos olhar em nossa vida também, né? Deixar atrás muitas coisas e, né, aceitar esse desafio em nossa vida. Desafio, né, para crescer no amor a Deus e amor ao próximo. E aí, deixar então significa o quê? Deixar a zona do conforto que nós vivenciamos às vezes, né? Nós talvez, né, vivenciamos, né, mesmo jeito, né, muitos anos e anos, né, gente, né? Acordamos cedo, vamos para trabalhar, né? Chegamos para casa, cozinhamos, preparamos, né, um ambiente de casa. E aí, domingo, nós, né, fazemos uma presença na missa. Talvez, né, nós pensamos assim, mas Jesus quer algo mais, somar com Ele na sua missão. Então, assim, nós podemos olhar, né, de nossas comunidades pastorais, às vezes coordenadores das, né, pastorais em movimento, chamando para a missão. Então, significa o quê? Um convite que foi feito, né, e aí esse convite, podemos dizer, né, convite que Jesus nos chama, através de, né, hoje, uma pessoa, né, chamando, né. Então, é isso que é importante, né, também nosso olhar nesse sentido, né, deixar atrás de nossa zona do conforto e seguir o caminho do Senhor. Assim também nós podemos olhar na primeira leitura de hoje. E como é que, né, o Jonas foi escolhido por Deus? Ele, na verdade, inicialmente aceitou, mas saiu para outro caminho. Olha a vida de Jonas, né? Uma história mesmo, né? Ele foi para outro caminho. Mesmo assim, o que acontece? Deus não deixa ele para, né, fugir de sua responsabilidade, fugir da missão, né? E aí, né, peixe engole, volta. E agora, hoje, nós escutamos na leitura de hoje, ele vai para Nínive e aí prega, né, para esse povo, dizendo que, né, o quê? Né, em 40 dias, essa cidade de Nínive será destruída. Por isso, fazer o quê? Converter. E aí, o povo escutou, né, a pregação de Jonas. E aí, né, o povo creram na palavra do Senhor. E também o apelo de Deus, eles escutaram. E aí, né, a conversão veio. Conversão significa metanoia, uma palavra grega, significa, né, mudança, nem que só externalmente, mas mudança internamente, mudança de atitude, mudança de mentalidade, mudança de maneira de conduzir a vida. E aí, Deus salvou, né, todos os, né, mal que ia acontecer, né? Então Deus salvou. E aí Deus salvou porque Ele, né, em primeiro lugar, advertiu para pessoas para converter. E aí, povo como aceitou, Deus livra de todo o mal. Olha lá, bonito, né, gente? Né, nossa vida também, né? Muitas vezes nós precisamos olhar isso aí, né? O que não é bom dentro da nossa vida? Nós conhecemos nós mesmos mais do que qualquer outra pessoa na nossa vida, né, gente? Né? Quando nós estamos sozinhos, né, ou aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, aquela maneira que nós agimos, essas pessoas nós somos. E aí, aquelas coisas, se não agradar ao Senhor, então significa hoje é momento de conversão, momento de mudança, momento de transformação. Entenderam? Então, isso que precisamos olhar em nossa vida. Às vezes nós conhecemos pessoas, né? Fulano, tal, pessoas, é assim, é aquilo. Mas será que isso é uma visão completa que nós temos de uma pessoa? Com certeza não, né, gente? Pessoas podem nos olhar, pessoas não podem dizer, né, você, né, uma pessoa cabeça dura, você pode uma pessoa, né, não quer escutar ninguém, assim por diante. Mas dentro de nós temos uma voz de Deus que, né, nós temos. Essa voz de Deus, se nos escutar, com certeza nós podemos dizer que eu preciso de mudança em minha vida, eu preciso de transformação na minha vida, eu preciso crescer
com amor a Deus e amor ao próximo. Então, isso é ali que nós podemos descobrir quem nós somos. Entenderam? Então, isso que é importante para nós, né? Por isso, na segunda leitura de hoje também, São Paulo coloca o quê? Esse mundo de hoje, tempo é curto, né, gente? Então, assim, tempo como, né, uma realidade. Então, essa realidade é o quê? 5 realidades humanas que São Paulo coloca o quê? Em primeiro lugar, né, ele fala o quê? Diante de brevidade do tempo, o tempo é curto. Então, assim, cristãos, né, estão em condições de viver sua liberdade e sua vocação. Entenderam? Liberdade e a vocação, né, que São Paulo fala na segunda leitura de hoje. Essa segunda leitura é bem bonita, né, gente? Olha nos trechos, né? Assim, os que choram como não se chorassem, os que estão alegres como não se estivessem alegres, os que fazem compras que não possuem mais coisas, nada, e os que usam o mundo como um deles não estivessem, né, gozando de nada. E aí também, os que, as mulheres que vivam como se não tivessem, né, marido, ou maridos que têm mulheres, vivessem como não tivessem, né, mulheres, maridos, assim, né, vice-versa, né, gente? Olha aí. Então, significa o quê? Importância precisa dar para Deus. Isso também, né? Apelo de Deus, e nós devemos aceitar, né? E aí, crer no Evangelho, converter, né? E converter significa uma mudança de nossa vida, mentalidade, atitude. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, somos chamados pela palavra de Deus para caminhar na igreja. Por isso somos batizados na comunidade, e essa é a missão inicia deste início. Então, é convite também, né, os pais que podem fazer também, seus filhos, talvez, né, quando seus filhos não participam na missa, pode ser um bom diálogo, boa conversa, quem sabe, né, essas pessoas aceitam, né, e aí transformam a sua vida, né, às vezes, né, os pais só cobram dos seus filhos, talvez não sabem dialogar, talvez não sabem maneira de colocar as coisas de uma maneira correta. Então, isso muitas vezes nós destruímos a nossa caminhada também, não é, gente? Né? Dentro das nossas casas também, né? Tiver um bom diálogo, boa conversa, e eu acho que, né, muita coisa muda dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, né, da maneira de agir dentro da nossa família. Porque a família é a igreja doméstica ali, né? A pequena igreja é a nossa família. Então, aquela família, aquela igreja não funcionar bem, difícil funcionar a igreja como comunidade. Várias famílias, várias ideias, várias mentalidades, várias maneiras de, né, conduzir a nossa vida. E quando chega para a comunidade, nós temos, né, chegar a uma conclusão, né, dizer que nós precisamos ter uma união. É difícil, porque isso começa ali na nossa casa, né? Então, mudança de mentalidade, mudança de maneira de conduzir a nossa vida, começa lá na casa, né? Na casa deve ter, né, amor, paz, fraternidade, solidariedade. Entenderam? Vocês pais que estão aqui, né, muitas vezes escutam seus filhos, não vêm para a igreja, talvez hoje olhar uma maneira diferente. Como é que nós podemos, né, dialogar com nossos filhos? Como é que nós podemos, né, conduzir nossas vidas uma maneira, né, que não, né, prejudica ninguém, nem destruir a vida de ninguém, ao contrário, né, uma maneira para melhorar a vida, crescer na vida, né, e assim, que é crer e converter. Crer em Cristo Jesus, converter e aí transformar a sua vida. Eu acho que, de uma maneira, nós precisamos descobrir, né? Nós não sabemos muitas vezes dialogar, muitas vezes nós não sabemos, né, ou nem conseguimos perdoar dentro das nossas casas. Então, um bom diálogo resolve muitas coisas na nossa vida, entenderam? Então, hoje, quando nós celebramos, né, Jesus chama para nós, então, nesse sentido, né, amar a Deus incondicionalmente. Então, amar a Deus incondicionalmente significa hoje amar a igreja de Cristo Jesus. Se nós não conseguimos amar a igreja de Cristo Jesus, é bem difícil,
amar a muitas outras coisas na nossa vida, porque o foco principal deve ser na nossa vida é Jesus. Centro de nossa caminhada, centro da nossa vida é Cristo Jesus. Por isso, participando na celebração da Santa Missa, nós não perdemos tempo, ao contrário, nós ganhamos o tempo, ganhamos a vida eterna, ganhamos também Jesus em nossa vida. Por isso nós comungamos corpo e sangue de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo. E aí nós podemos fazer comunhão entre as pessoas. O que é comunhão entre as pessoas? Né? Viver com amor, viver com paz, viver com fraternidade, viver com solidariedade. E aí, assim, essa comunhão, então, né, nós vamos ver, né, uma comunidade justa, uma fraterna, solidária, unida, e assim também uma sociedade transformada. Então, olha, começa comigo, né, gente? Muitas vezes nós queremos mudar outras pessoas, eu não quero mudar em mim mesmo. Então, a mudança deve começar comigo, em primeiro lugar. A metanoia, né, essa palavra grega, né, mudança da mentalidade, né, então mudança interiormente, né. Então, queridos irmãos e irmãs, né, acolhemos, né, essa palavra do Senhor e esse apelo de Deus, nós, né, aceitemos e aí, né, convertemos e cremos no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então,